Fala aí, galera, tudo bom com vocês? Carnaval passou, espero que esteja todo mundo bem, com menos ressaca possível. Mais uma vez, muito bem-vindos à minha bagunça, meu nome é Felipe. Vídeo de hoje vamos dar continuidade ao estudo do livro Raízes do Brasil, esse livro sensacional que ajuda a gente a desmistificar um pouco do que veio a ser o brasileiro, no modo geral. Tem a playlist aqui no canal que eu estou fazendo o resumo do livro. Cada vídeo, resumo de um capítulo, pessoal. E aqui, capítulo 4, com o título de O Semeador e o Ladrilhador. Falei, carnaval passou, hora de voltar a estudar. Desculpa a tosse. E a dinâmica aqui é muito simples. O resumo do capítulo ele vai ficar na tela para vocês. Ele está aqui também na tela do meu monitor. E eu vou trabalhar esse resumo com vocês de forma dinâmica. Tranquilo? Só avisando uma coisa. Esse vídeo vai ser o resumo do capítulo 4. Só que esse capítulo 4 ele tem uma extensão que são umas notas bem importantes que eu vou fazer no próximo vídeo daqui da série, beleza? Pra também não ficar grande pra caraca. Bom, bora estudar, pessoal. O que acontece? Durante a colonização portuguesa, o foco estava nas áreas rurais, porque a ideia era explorar riquezas de forma assim, rápida e também muito fácil, né? Sem se preocupar em construir uma administração mais estável, mais forte. Diferente dos outros países colonizadores, como os romanos, né, ou até mesmo os chineses, que fundaram cidades para poder organizar e controlar bem o território das colônias, os portugueses eles preferiram se concentrar em áreas rurais longe das cidades. Falei já isso bastante aqui. Isso ajudava a evitar o trabalho de urbanizar, né, e fixar uma base, né, que contrastava com a forma assim, mais estruturada de outros impérios, né, que viam as cidades como assim, uma parte essencial do processo de colonização. Já na colonização espanhola, gente, na América, ela foi bem mais organizada. Ela foi focada em criar cidades planejadas para poder garantir que a metrópole, né, ou seja, a Espanha, ela tivesse assim, total controle sobre as colônias. As cidades elas tinham ruas, tinham uma estrutura, né, bem mais certinha, porque os espanhóis queriam mostrar ordem e poder nos territórios que eles conquistavam, né? Não era só assim construir. Eles também criaram leis que eram bem rígidas para poder manter os colonos na linha, né? E trazer os indígenas, né? Para quê? Para o sistema deles, né? Assim eles podiam controlar tanto politicamente, militarmente e também religiosamente esses povos, gente. Tudo isso ajudava a Espanha a manter, né, a autoridade e dominar por completo essas novas terras. Eles não faziam assim nada na base do improviso, quando o assunto era fundar cidades na América. Eles escolhiam lugares estratégicos, né, lugares saudáveis, nada de construir assim perto de pântano, em lugares mais isolados. Além disso, eles tinham umas regrinhas, né, bem precisas sobre tanto o clima e a geografia, até mesmo, gente, o tamanho das ruas e das praças era planejado. Pra vocês terem uma ideia aqui, cara, a praça principal nas cidades das colônias espanholas, elas eram o coração das cidades, né? Tinham proporções certinhas, era tudo projetado tanto para as coisas práticas, como mercados e reuniões, quanto para as festas, né? E também os eventos culturais. Esse cuidado todo, galera, mostrou que assim, para os espanhóis, a cidade era uma ferramenta realmente poderosa para poder controlar e organizar o território, né? Era uma parada que garantia que o domínio deles se mantivesse firme por bastante tempo. Nas cidades hispano-americanas, a ideia era mostrar que o ser humano assim, ele podia planejar e organizar a história, por assim dizer, né? Isso aparece na forma como as cidades foram feitas, principalmente nas reduções jesuítas. Gente, essas missões, elas eram tipo assim, cidades em que os jesuítas, mesmo com poucos recursos, eles desenhavam tudo bem certinho, né? Basicamente em formatos geométricos.
era uma tentativa de colocar ordem tanto no espaço físico quanto na forma de como as pessoas viviam. Isso era bastante diferente da abordagem portuguesa, né? Enquanto os espanhóis eles eram influenciados pelos jesuítas, né? Tinham essa pegada mais de transformar, integrar a sociedade local com o território, os portugueses eles estavam mais focados, gente, no comércio e na exploração. A parada deles era ganhar muito dinheiro e em curto prazo, né? Eles não tinham, assim, tanta preocupação em criar uma sociedade integrada, né, às terras conquistadas. Os espanhóis, eles eram mais, entre aspas, engenheiros sociais, né? Enquanto os portugueses estavam realmente interessados na grana, né? No lucro e na logística, né? De como escoar essas riquezas, né? Da forma mais rápida e precisa possível. Os espanhóis, eles queriam que as suas colônias elas fossem uma espécie de extensão da Espanha, né? Como se eles estivessem recriando a metrópole do outro lado do mundo. Por isso, assim, desde o começo, a colonização deles, eles se preocuparam em criar instituições que foram bastante importantes, né? Isso estava ligado ao espírito que eles traziam da luta contra os infiéis. Guardem isso aí, né? Que rolava lá na Península Ibérica. Só que agora eles adaptaram esse contexto para quê? Para o Novo Mundo, né? Onde eles estavam fazendo as novas colônias. Um exemplo legal que o capítulo trata, que eu separei para vocês, são as universidades que foram fundadas em 1551, gente, como a de Lima e também a da Cidade do México, né? Que elas mostram como eles queriam firmar uma base cultural e também educativa muito forte nas colônias, cara. Eles fundaram universidades nas colônias. Já os portugueses, como eu falei, eles tinham outra ideia, né? O lance deles era controlar o comércio e usar a colônia como base para exploração econômica, né? Eles não tinham interesse nenhum em expandir a cultura deles, né? Pelos territórios que estavam conquistando. Eles preferiam ficar mais perto do litoral durante a colonização, sem se aventurar tanto pro interior. Isso era uma estratégia para poder manter o controle das áreas costeiras, galera, que eram assim as mais importantes pro comércio. Eles até criaram, né, regras para poder limitar a criação de vilas no sertão e também para poder regular as viagens entre as capitanias, né? A lógica muito prática: explorar e lucrar o comércio marítimo. Os espanhóis tinham uma abordagem diferente, estou falando isso direto, né? Eles se instalaram em lugares de altitude, gente, com clima mais agradável. Por isso os portugueses eles eram criticados por eles não integrar tanto o interior como os espanhóis faziam nas suas colônias. Depois que as vilas de Santo André e São Paulo foram fundadas, né, São Vicente começou a perder a importância que tinha antes. E Santos também não virou assim o centro de progresso que se esperava que fosse se transformar. Martim Afonso de Souza, vocês já ouviram falar desse nome, né? Que era assim o primeiro responsável pela capitania de São Vicente. Ele tinha uma estratégia: focar no desenvolvimento da costa. Ele acreditava que assim isso ia ajudar a evitar conflitos com os indígenas e também a facilitar a exportação de produtos para Portugal. Um religioso chamado Frei Gaspar da Madre de Deus, ele achava essa ideia assim ótima. Ele defendia que antes de sair explorando o interior do Brasil, ou seja, o sertão, era melhor garantir que as áreas assim próximas aos portos elas estivessem bem povoadas e funcionando tudo direitinho. Só depois, quando essas regiões estivessem organizadas e também produtivas, aí sim seria a hora de pensar em expandir para o interior. Era uma visão muito prática, galera. Primeiro organizar perto da costa, onde o comércio era mais fácil, que era o objetivo deles, né? E aí só depois se explorava o resto. A ocupação do interior do Brasil, ela começou a ganhar força com as bandeiras paulistas, gente, que eram grupos de exploradores saindo de São Paulo para poder desbravar o território o interior adentro. Eles não ligavam muito assim para as regras que Portugal impunha, né? E eles basicamente faziam o que eles
Queriam várias atrocidades, várias merdas. Se vocês forem estudar mais a fundo, vocês vão ver que eram paradas assim, monstruosas. Eles ajudaram a expandir as terras do Brasil, só que no fundo só estavam atrás de riqueza, né? E voltavam para casa quando terminavam essas expedições. A coisa começou a mudar de verdade quando descobriram ouro em Minas Gerais, gente, no século XVIII. Aí sim mais gente começou a se mudar para o interior. Só que Portugal assim tava de olho em tudo, né? Colocando várias restrições para quem quisesse explorar ou viver por lá. Eles barravam estrangeiros, controlavam assim tudo de perto, quem podia fazer as coisas, né? E garantiam que as riquezas ficassem sempre sobre o comando deles. Tudo sempre foi sobre exploração e lucro. Portugal ainda ficou mais rigoroso quando descobriu diamante aqui no Brasil. Eles criaram, gente, a chamada demarcação diamantina, que foi uma área onde a coroa controlava assim tudo rigidamente. Dá uma olhada depois. Era assim uma fiscalização pesada, galera. Os moradores eles viviam assim sob o olho constante da coroa. Se eles desobedecessem as regras, as punições eram radicais, super severas. E isso deixava claro como a prioridade de Portugal era só lucrar o máximo possível num tempo muito rápido. Lucrar o máximo possível no tempo mais rápido possível, sem se preocupar em investir ou desenvolver o Brasil de qualquer forma. Essa postura de exploração, ela mostrou bem o estilo colonial português. Galera, tô martelando nisso porque é para focar o estilo colonial português. Tirar riqueza sem pensar no crescimento de colônia. Lucrar rápido da forma mais rápida possível. Os espanhóis e os portugueses eles tinham assim, jeitos bem diferentes de colonizar as Américas. Os espanhóis estavam mais focados em dominar as regiões do interior, indo atrás de grandes civilizações, como por exemplo os astecas e os incas. Eles quase não davam muita importância para o litoral. Um exemplo disso também são os feitos de Cortés, que conquistou o Império Azteca, e o do Pizarro, que dominou os incas, né? E até assim aguentou um cerco em 1535, insistindo em ficar pelo interior. São histórias bem interessantes, pesadas, porém interessantes de se dar uma olhada. Já os portugueses, quando eles chegaram aqui, eles preferiram ficar mais na costa, né, e usar os rios para poder se movimentar e expandir suas terras, né, sempre visando a questão da mobilidade pelas águas. Né. Eles também aproveitaram o fato de que as tribos Tupi-Guarani, ao longo do litoral, tinham línguas e costumes parecidos, galera. E isso, sim, facilitou a comunicação e também a organização das colônias. O litoral brasileiro ele foi super importante no começo da colonização portuguesa, principalmente porque ele era ocupado pelos povos tupi. Galera, esses povos eles já tinham chegado lá há pouco tempo, meio que assim, eles organizaram, entre muitas aspas, o território. E isso ajudou os portugueses a se instalar e expandir as suas atividades mais rápidos, né? Já que os tupis eles tinham uma cultura muito parecida entre eles, acabei de falar, né? Isso facilitou também contato, aliança. Além disso, os tupi também já tinham dado um jeito de empurrar as tribos rivais para o interior. Então o caminho ele estava assim, mais ou menos livre para os portugueses. Agora, nos lugares onde não tinha essa presença tupi mais forte, como por exemplo parte do Espírito Santo da Bahia, o desenvolvimento ele acabou sendo bem mais lento. Essas áreas acabaram ficando meio que isoladas e os portugueses acabaram dependendo, gente, muito mais das regiões onde os tupi já estavam. Guarda isso na cabeça, escreve, sei lá. Quando os portugueses chegaram aqui, eles se deram bastante bem com os povos indígenas que viviam no litoral. Especialmente quem? Os tupi. Essa parceria ela foi importante para o comércio da colonização, mas os portugueses não estavam muito interessados em explorar o interior do país naquela época. Estou falando isso algumas vezes. Eles acabaram assim
se adaptando à língua e os costumes dos tupis bem rápido. Por outro lado, gente, outros grupos indígenas, como aqui, ó, anota, os tapuias e os aimorés, eles foram meio que deixados de lado, né? Não tiveram tanta interação com os colonizadores. Por isso as regiões onde os tupi não viviam continuaram praticamente que intocadas, né? Mesmo depois de séculos de colonização. Esse jeito de ocupar o território, focando mais nas áreas próximas do litoral e onde já tinha os indígenas aliados, né? Os tupi, acabou definindo, gente, como os portugueses se estabeleceram no Brasil. Os portugueses, especialmente os colonos, estavam mais interessados em extrair as riquezas para poder mandar para Portugal do que investir aqui. Anota aí o nome desse cara, Padre Manuel da Nóbrega. Esse cara, em 1552, ele já criticava isso. Ele já dizia que os colonos eles não tinham assim amor pela terra, só queriam enriquecer para poder voltar para Portugal. No século XVII, outro camarada, né, o Frei Vicente do Salvador, também reclamava que os portugueses preferiam mandar tudo para a metrópole ao invés de investir aqui. O modelo português de colonização focava nas atividades econômicas, né, que beneficiavam diretamente Portugal, né, como por exemplo aqui, o maior exemplo que a gente tem, produção de açúcar. Também tentava evitar que o Brasil se desenvolvesse de forma independente. Tem um exemplo maneiro aqui. Em 1785 foi criado, gente, um alvará que proibia a construção de fábricas aqui no Brasil, para que a colônia ela não se tornasse economicamente forte, consequentemente independente. O foco estava em explorar as riquezas para Portugal sem pensar no futuro do Brasil em hipótese alguma. Mesmo os portugueses mantendo um controle rigoroso sobre o Brasil, eles eram, por incrível que pareça, mais flexíveis que os espanhóis, especialmente quando o assunto era permitir que estrangeiros entrassem no território. Muito interessante isso aí. Eles deixaram que os espanhóis, os italianos, os flamengos também e outros grupos de imigrantes entrassem aqui para poder trabalhar, desde que eles seguissem as regras de impostos, gente, e não mexessem com os indígenas. No entanto, isso mudou em 1600, quando o rei espanhol Filipe II proibiu a entrada de estrangeiros no Brasil, reforçando a política de exclusão. Essa proibição ela foi só parcialmente alterada depois da restauração, quando Portugal retomou a sua independência, porque teve aquele lance da União Ibérica. Enquanto os espanhóis eles eram mais rígidos para poder manter a disciplina, os portugueses eram mais flexíveis, né? Principalmente por questões comerciais e também pela falta de recursos para poder controlar tudo de uma forma tão severa. A urbanização do Brasil colonial, gente, era bem diferente das colônias espanholas. Enquanto os espanhóis eles seguiam um modelo assim, bem organizado, comentei lá no início, né, com ruas, praças, né, com formas geométricas, eram inclusive inspiradas no Renascimento e também na Antiguidade, informação legal. As cidades brasileiras, dois exemplos aqui, Salvador e Santos, elas cresceram de forma assim mais bagunçada. Isso aconteceu porque os portugueses não gostavam de planejar tudo de forma rígida, de forma simétrica. E as cidades foram se adaptando, né, de acordo com os interesses dos moradores. E isso resultou em ruas e praças de forma bem irregular. Mesmo quando eles tentaram criar um plano assim mais retangular, como no Rio de Janeiro, aqui no Rio, isso não deu muito certo, principalmente por causa das barreiras naturais e também da falta de empenho dos portugueses em fazer grandes mudanças, gente. Isso fez com que o urbanismo no Brasil colonial fosse muito desorganizado, cara. Muito desorganizado. Mostrou, assim, muitas dificuldades sociais e também as dificuldades econômicas da época. Os portugueses, ao colonizar, eles preferiam agir com base no que eles viam e viviam, mais pela prática do que pelas ideias, né? Do que pelos planos elaborados. Era uma galera muito prática. E isso ficava bastante claro em como eles escolhiam os lugares para poder fundar ou até mudar as suas cidades. Muitas vezes,
As decisões, gente, pareciam muito desorganizadas, assim, sem o mínimo planejamento. Por exemplo, a escolha do terreno para a cidade de Salvador. Ela foi criticada, pô, por gente pra caramba no século XIX. Que assim, achava que haviam lugares melhores e mais bem planejados perto dali. Essa forma de agir era vista assim como um reflexo de uma atitude mais relaxada e realista, que simplesmente aceitava as coisas como elas são, sem grandes preocupações futuras. Daí vocês já começam a ver uma parte muito importante do que eu falei lá no comecinho do vídeo. Que esse conteúdo mostra muitos traços de como se formou o brasileiro, gente. Continuando. A expansão marítima de Portugal, ela foi bem planejada, né, bem cuidadosa, diferente do entusiasmo, né, mais arriscado da galera como o nosso querido Cristóvão Colombo. Né? Navegadores como Pausa, Vasco da Gama, sua fama assim se fez. Eles tomavam decisões mais cautelosas, que eram baseadas em rotas e informações, né, que já eram conhecidas, em vez de sair se arriscando. As conquistas portuguesas, apesar de elas serem muito importantes, gente, elas não eram assim muito apoiadas pela própria realeza, né, que muitas vezes preferia o comércio mais lucrativo, como, por exemplo, o da África. Quando as riquezas do Oriente elas começaram a chamar a atenção, muitos poetas e cronistas também da época, eles ficaram preocupados com as mudanças que isso estava trazendo, especialmente no impacto cultural e econômico que essas novas rotas comerciais tiveram. A ascensão da burguesia mercantil em Portugal causou algumas mudanças sociais, mas não foi assim tão radical quanto em outros lugares da Europa. Em vez de quebrar totalmente com os valores da nobreza, as classes populares que estavam subindo socialmente, elas conseguiam assim adotar certos padrões da aristocracia, galera. Isso dificultava a criação de valores típicos da burguesia, como trabalho duro, economia no caso de economizar dinheiro, que eram valores típicos da burguesia, já que a sociedade emergente de Portugal conseguia emular, né, valores e costumes da aristocracia. Em países como a França, né, Inglaterra, a burguesia estava criando novas formas de pensar. Só que em Portugal, os valores da elite dominante, gente, ainda eram bem mais fortes, né? Isso levou a um desenvolvimento mais peculiar, por assim dizer, com uma visão mais crítica sobre as riquezas trazidas das colônias. No século XVI, galera, em Portugal surgiu uma nova nobreza formada por pessoas que vinham do comércio urbano, ou seja, uma classe mais ligada ao trabalho e aos negócios. Esses novos nobres, por assim dizer, eles queriam se integrar ao grupo tradicional dos aristocratas, que sempre teve mais prestígio, mais poder. Para isso, eles tentaram adotar o estilo de vida e os valores da nobreza mais antiga, né, de Portugal. Só que muitas vezes de forma exagerada, né, imitando assim os mais antigos sem realmente entender ou manter as suas próprias tradições. Isso fez com que os nobres dessa época eles se diferenciassem dos antigos, especialmente no modo de se vestir e também nas atitudes. Eles buscavam assim se destacar pela aparência, com roupas luxuosas, né? Com o estilo de vida mais ostentoso. Só que essa busca acabou fazendo com que eles perdessem habilidades importantes, gente, como por exemplo, arte da guerra, que assim era essencial para a nobreza tradicional. Ao invés de se preparar para batalhas, os novos nobres eles passaram a focar mais em costumes decorativos, em costumes menos úteis. Vale a pena destacar, gente, que alguns autores dessa época estavam bastante tristes com as mudanças que estavam acontecendo em Portugal. Eles achavam que a busca por conforto e inovações estava fazendo os portugueses perderem a coragem, né, a disciplina que eles tinham no passado, especialmente em batalhas. Também era criticado o fato de as pessoas estarem mais interessadas em carreiras civis e literárias
do que em se preparar para a guerra, mesmo em lugares bastante perigosos, como é dito aqui na Índia, né? Nesse cenário, aí veio o poeta, né, famoso Luís Camões. Ele apareceu como uma figura assim, que tentou resgatar as glórias do passado, principalmente nos Lusíadas, mas assim, de um jeito um pouco melancólico, né? Idealizando o passado e não refletindo bem os valores reais da tradição portuguesa. Essa tradição, galera, ela não valorizava grandes feitos heróicos ou exageros. Em vez disso, ela era mais focada em ser moderada, sensata e realista. Pé no chão. Também se acreditava que o bom senso e as experiências práticas, né, eram mais importantes do que as ideias mais vaidosas, né, da época. Gente, para vocês terem uma ideia, mesmo na literatura medieval, quando os personagens eles enfrentavam conflitos entre o individual e o coletivo, isso não significava que eles rejeitavam a sociedade, mas sim, gente, que eles davam mais valor às experiências pessoais e também às memórias. Essa visão ela mostra assim como que os portugueses estavam profundamente ligados à sua cultura. Eles buscavam um equilíbrio entre manter a tradição e se adaptar à realidade. A poesia dos antigos cancioneiros, ela assim é cheia de emoções. Elas também mostram os sentimentos humanos de um jeito bastante simples. Em vez de seguir regras mais rígidas, como as que surgiram no Renascimento e também no Classicismo, essa poesia ela celebra, gente, a bagunça, a individualidade de cada experiência, sem se preocupar com teorias e com padrões universais, por assim dizer, né? Tem os exemplos legais aqui, ó. Obras como Diana, de Jorge de Montemor e Menina Moça, elas mostram que as tristezas e as decepções, gente, não seguem um roteiro. Mas elas acontecem de maneiras imprevisíveis, né? Pô, acho que todo mundo vive isso, né? Mesmo com o romantismo, a poesia portuguesa, ela não perdeu totalmente a sua conexão com uma harmonia tanto natural quanto espiritual. Essa tendência de buscar simplicidade e aceitar a ordem natural, ela está muito visível na história de Portugal, gente, especialmente quando se comparado à Espanha. Enquanto Castela, né, que era o reino de Castela, queria juntar suas várias culturas e territórios com leis bastante centralizadas, Portugal, por já ter uma política unificada, né, uma população mais homogênea, preferiu uma abordagem mais prática. Os portugueses, com essa mentalidade mais pragmática, né, de deixar as coisas acontecer, eles moldaram a sua maneira de colonizar. Eles buscavam riqueza, mas de um jeito assim, muito espontâneo, um jeito menos formal. Por isso Portugal conseguiu equilibrar bem os valores espirituais e os objetivos práticos. Desculpa. Apesar das críticas sobre a ganância, né, que era muito ligada ao comércio das especiarias. No Brasil colonial, a relação entre a igreja e o Estado ela era muito complicada, gente. A igreja católica estava muito ligada ao poder do governo, o que fez com que os padres muitas vezes fossem assim pouco preocupados com as regras religiosas, galera. Pois é, eles acabavam agindo mais como se fossem parte do governo do que como verdadeiros representantes da fé. Mesmo assim, dentro da igreja, havia quem se revoltasse contra essa mistura, claro, né? Mostrava descontentamento com a interferência do Estado. Quando o Brasil virou império e depois república, essa tensão, gente, ela só aumentou, pois a igreja queria ser independente, só que o governo queria controlar tudo. E esse conflito fez com que o catolicismo do Brasil fosse muitas vezes mais relaxado e difícil, né, de se manter firme, já que as imposições do governo colonial tornavam tudo mais complicado, né, principalmente em questões de viver os valores cristãos de forma mais autêntica. Galera, assim eu fecho o resumo do capítulo 4 do Raízes do Brasil. Como eu falei para vocês, tem as notas do capítulo 4 que são muito importantes, que eu vou colocar no próximo vídeo da
desse nosso trabalho, né? Dessa nossa coleção. Então o próximo vídeo vão ser as notas do capítulo 4, que tem o título Vida Intelectual na América Espanhola e no Brasil. Se tu curtiu o conteúdo, cara, deixa aquele joinha, passa pra frente pra quem tá estudando, me segue aí, dá essa moral e vamos tocar pra frente. Se por acaso você tiver um ponto de vista diferente do que foi debatido aqui, comenta, cara, muito importante. Geral sai ganhando. Se tiver leitura complementar, joga aí que eu faço um resumo também pra gente trocar ideia. Tô partindo, valeu, falou, forte abraço. Até a próxima, galera. Bons estudos. Falou.